Bom dia para todos vocês que sempre nos acompanham aqui com a nossa leitura do Alimento Diário. E nós estamos iniciando uma nova série, do Alimento Diário, baseado no Evangelho de João. Palavra, vida e edificação. Aleluia! E nesse evangelho, o encargo do Espírito é, além de nos dar os relatos históricos, é apresentar o plano de Deus de relacionar-se com o homem por meio da palavra. Ó Senhor Jesus, e por meio da sua encarnação, viver humano, morte e ressurreição, ele dispensa a sua vida para a edificação da igreja. E o título da mensagem dessa semana é Uma Visão de Águia. Hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre crer 100% na palavra do Senhor. Aleluia! Mas antes de começarmos, a ver o seu conteúdo propriamente dito e os escritos de João, o apóstolo João, nós vamos mostrar a importância da palavra profética para o avanço da obra do Senhor. Discorreremos também mais sobre o valor, do ministério do apóstolo Pedro e as dificuldades que ele enfrentou. E vamos ver também a razão pela qual Deus levantou o apóstolo Paulo, Quem era ele, como foi a sua conversão, como foi o seu ministério, e como esse ministério ajudou e ajuda até hoje as igrejas. E por fim, vamos apresentar também os escritos de João, a sua história, o significado do seu ministério e como as suas palavras mudarão as nossas vidas. Estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito atualmente. E nesse final dos tempos, nós cremos que Deus, ele encontrou condição para fazer a sua igreja cooperar com ele, cumprindo a sua vontade e trazendo o seu reino à terra. E nisso, a palavra profética tem sido fundamental. A igreja ela percebeu que a palavra profética é de suma importância para o avanço do evangelho na obra do Senhor, indicando-nos a direção para nos levar a fazer a vontade de Deus na terra. Os tessalonicenses, eles acolheram a palavra do apóstolo Paulo como a palavra de Deus, como em verdade, como está lá em 1 Tessalonicenses 2. E por isso a palavra ela pôde operar eficazmente neles. A revelação da palavra profética é responsabilidade de Deus. Quando Deus a revela, cabe à igreja agora pegar essa palavra, pegar encargo com essa palavra, crer nela. E quando a igreja crê na palavra, ela faz a obra de Deus em nós. E nós precisamos crer 100% na palavra do Senhor. Se houver 1% de dúvida ou questionamento, a palavra, ela não vai operar. É por isso que é importante crermos 100% na palavra de Deus, com a simplicidade de uma criança. Vemos isso entre os nossos adolescentes, Eles estão sendo abençoados, eles creem na palavra de Deus, eles obedecem a palavra 100%. É assim que a palavra tem sido eficaz nele, não tem outro caminho. Adão e Eva, quando eles estavam no Jardim do Éden, eles eram totalmente simples e totalmente obedientes a tudo o que Deus falava. O falar de Deus era para eles como vida, saúde e direção. A serpente, porém, ela veio fazer o quê? Colocar dúvidas sobre a palavra de Deus. Satanás colocou dúvida na mente de Eva e foi só 1% de dúvida. Ela foi lá e perguntou, É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Bastou uma pergunta, porque o inimigo ele sabia que apesar de Eva ser fiel e ser obediente a Deus, se ele conseguisse colocar na mente dela apenas 1% de dúvida com relação à palavra de Deus, então estaria tudo acabado. E ao aceitar a argumentação de Satanás, Eva começou a duvidar da palavra divina. O que foi então que causou? Causou uma desconexão entre o homem e Deus. Nós não podemos permitir que Satanás coloque em nós nem mesmo 1% de dúvida quanto à palavra de Deus. Nós precisamos crer na palavra. Crer na palavra do Senhor. Se nós identificamos a palavra como a vinda de Deus, nós não podemos duvidar nem nos questionar, mas vamos recebê-la com simplicidade, como uma criança recebe, Você fala para a criança e ela acredita. Então nós citamos novamente o exemplo dos nossos adolescentes. Além de tudo o que o Senhor nos deu nesses últimos anos, a comportagem dinâmica, as saídas para pregar o evangelho, a rede de cuidado das mulheres, o que mais? As conectadas, Os homens de oração. Ele também está levantando um exército de adolescentes. Antes, os nossos adolescentes, eles eram apenas tidos como aborrecentes, era uma dificuldade para a igreja, porque não sabíamos o que fazer com eles. Eles não se envolviam com as atividades da igreja e poucos, muito poucos, tinham apreço pela palavra do Senhor.
Mas agora, porém, nós vemos Deus fazendo um milagre. A palavra é essa, um milagre. A aurora, ela está acontecendo em nossos dias. E o amanhecer refere-se à volta do Senhor. E com isso, Deus está cumprindo a promessa que ele fez a Cristo, de formar um exército de jovens santos, como fala lá em Salmos 110:3, né? Na King James atualizada. Os nossos adolescentes e crianças estão surgindo como gotas de orvalho, né? Estão compondo esse exército formidável. Eles são simples e obedientes e estão amando a palavra profética, fazendo imersão, fazendo transcrição da palavra, saindo às ruas para pregar o evangelho do reino, estão semeando os livros, Senhor Jesus. E além disso, eles também estão atraindo os seus amigos e pessoas próximas para acompanhar eles. Está acontecendo algo que nunca tínhamos visto, nem imaginado. Há pouco soubemos que alguns grupos familiares de Belo Horizonte, antes da reunião, eles saíram pelos bairros procurando adolescentes nas ruas. Um grupo levou 23 adolescentes para a reunião, o outro levou 12. Antes isso era algo impensável. Agora acontece, está acontecendo. Esse é um dos milagres que o Espírito está operando nos nossos dias. E diante desses milagres, o que é que nós devemos fazer? Cooperar com o Senhor. Vamos ficar de fora? Claro que não. Vamos buscar os adolescentes nas ruas, os colegas de nossos filhos, os vizinhos, amigos e trazer eles à reunião. Se os levarmos para uma reunião religiosa, não haverá interesse nenhum. Mas se eles forem conduzidos à imersão na palavra, eles tocarão na palavra que é o Espírito e vida e levarão um choque espiritual. E isso vai mudar a vida de cada um deles, vai fazer com que eles permaneçam na igreja. A taxa de crescimento da igreja aumentará muito daqui para frente, com a presença dos adolescentes. O que precisamos é ser simples e obediente à palavra de Deus. É só isso que precisamos fazer. Que o Senhor possa nos ajudar a permanecer firmes, né, nessa vocação que Ele nos tem chamado. Senhor, continue nos abençoando, dispensando a sua palavra e que o nosso coração seja um coração, Senhor, de crer 100%. Não permita que nenhuma dúvida, nenhuma palavra contrária possa penetrar em nosso coração. Nos guarda, Senhor, porque o nosso coração é enganoso, ele pode nos enganar e nós podemos cair numa armadilha. Nós não queremos atrasar o seu mover, mas queremos apressar sua volta em nome do Senhor Jesus. Amém.